Nessa aula eu vou te ensinar um pouco mais sobre margem, a gente vai entender a diferença entre margem e markup, que tem muito empreendedor que confunde markup e margem, e a gente vai aprender a calcular a margem do seu serviço ou do seu produto, tá bom? Tamo junto? Vem comigo! Fala pessoal, bem-vindo a Fechou, eu sou o Guilherme, aqui a gente une gestão empresarial e a empreendedores numa coisa só. Hoje a aula é sobre margem. Vamos já começar a aula falando sobre a diferença entre margem e markup. Markup, ele é quando eu pego o custo do produto, vamos supor que eu tenho o produto caneta, tá? E eu tenho o custo de R$10 nessa caneta. O que eu faço com essa caneta? Eu faço 100% em cima dela, tá? Então eu vou ter aqui 100% e eu vou para R$20 a venda desse produto. E depois eu tenho um markup, por exemplo, que eu multiplico por 3 vezes o valor da caneta. Então eu vou ter R$30 na hora da minha venda, tá? Só para você entender. Então a gente tem o custo do produto e a gente multiplica por 100, 200% e a gente tem um preço de venda final. O markup basicamente é isso. Agora a gente vai falar de margem, que não tem nada a ver com o markup. Eu vou apagar essa parte aqui, a gente vai falar só de margem. Então beleza, pessoal, vamos focar em margem, tá bom? Primeiro, na margem, a gente tem 3 tipos de margem. A gente tem a nossa margem bruta, a nossa margem operacional e a nossa margem líquida. Vou falar um pouco da diferença entre elas e o porquê que não dá para a margem ser mais de 100%. Tá? Diferente do markup. O markup a gente pode ter mais de 100% porque a gente pega o custo do produto e multiplica ele. Tá? A gente está falando de margem. Quando é muito comum o empreendedor ir lá no Brás comprar uma camiseta e falar, cara, eu paguei R$40 na camiseta. E aí o cara fala assim, quanto você está ganhando ali de margem? Ele fala assim, eu estou ganhando 100%, porque eu estou vendendo a R$80. Tá? Quanto que é a sua margem? Minha margem é 100%. Cara, não existe. Tá? 100, 120%, não existe. Tá? Por quê? Para eu ter uma margem de 100%, eu teria que não ter custo nenhum, teria que ir lá no Brás, o cara tinha que me dar a camiseta e automaticamente, magicamente, eu ia ter que ter mais 20, 30, 40%, por exemplo, se a margem for 120%, eu tenho que não ter custo de logística nenhum, não ter custo com a mercadoria e depois, magicamente, alguém tem que me dar mais 20%, tá? Só precisa entender a diferença entre markup e margem, tá bom? Então vamos falar de margem. Primeira coisa, a gente vai pegar o produto caneta ainda, tá? Para ficar fácil. Vamos supor que seja essa caneta aqui. A margem bruta, a gente fala que ela é depois da fabricação dessa caneta. Então essa caneta no final, depois de colocar, embalar, né, colocar todas as escritas aqui da marca, tudo mais, ela pronta, ela tem uma margem bruta, exemplo, de 20%, tá bom? Então é isso. Margem bruta é depois da fabricação do produto. A margem operacional, ela está muito ligada a depois, além da fabricação do produto, nas despesas que eu tenho na minha empresa. Água, luz, colaboradores, tudo isso engloba a minha margem operacional. E depois a minha margem líquida. A minha margem líquida nada mais é do que o lucro que eu tenho depois, lucro líquido que eu tenho em cima de cada R$1 que eu faturei. Então, cada R$1 que eu faturei, lá no final, quanto que eu tenho de margem líquida? Quanto que me sobrou? Sobrou 10 centavos, me sobrou 20 centavos disso. Então, essa vai ser a nossa margem líquida, tá? Só para vocês começarem a entender sobre margem. Agora eu vou dar um exemplo em produto para a gente calcular um pouco mais fácil, deixar um pouco mais claro na nossa mente. Então, gente, olha que conta que parece ser simples, mas a gente acaba deixando passar, né? Vamos falar assim. Eu tenho um produto aqui, então, recapitulando, que é a nossa caneta. Ela vai ser vendida a R$20, tá bom? Vou colocar outra cor aqui, ó. É R$20, tá? O que eu tenho ali que engloba essa caneta? Eu tenho o meu custo com o meu fornecedor, eu tenho o meu frete para essa caneta chegar até a minha loja e eu tenho um imposto pago sobre a nota, enfim, relativo, lógico, de cada estado, cada município, enfim. Mas eu coloquei aqui simbolicamente R$10 de compra com o fornecedor, R$1 de frete e mais R$1 de imposto. Então eu tenho R$12 o total do meu custo até ela chegar aqui, tá? Na minha loja. Eu vendi ela por R$20, me sobrou R$8, ou seja, eu tenho 40% de margem. Só recapitulando lá no começo da aula, quando eu falei do markup, vocês entendem por que o markup, quando a gente confunde muito, eu tô falando de margem, eu tô falando que eu tenho que pegar todo o meu custo do meu produto, do meu serviço, eu tenho que jogar até lá no final para mim entender qual que é a minha margem. Essa aqui é ainda a minha margem bruta, tá? Porque depois eu vou ter ainda, depois de tudo isso daqui, eu tenho que, com 40%, pagar despesas fixas, despesas variáveis que eu não coloquei ali. Vamos supor que eu tenho uma loja. Então eu tenho água, luz, aluguel, telefone, internet. Eu tenho que englobar tudo isso. E depois a gente vai ter que pegar esses 40% aqui e vai ter que pagar ainda as nossas despesas fixas e variáveis, tá bom? Então, só para entender sobre como que a gente calcula a margem do nosso produto. Então, sempre que alguém te perguntar qual que é a margem do seu produto, você vai ter que ter essa fórmula simples aqui calculada, tá bom? Guilherme, eu ainda tenho que tirar 40%, dos 40% eu ainda tenho que tirar aluguel, água, luz, nesse caso sim.
tá? Isso aqui a gente fez essa fórmula e você tem que tirar daqui. Aí você vai falar assim, cara, mas eu não consigo, porque aqui são R$8, lógico. A gente vai falar depois do break-even, né? A gente vai falar do nosso ponto de equilíbrio, que é quanto que eu preciso de faturamento bruto, sabendo que eu tenho 40% de margem, para mim conseguir pagar as minhas contas. Lembra, na outra aula eu falo, depois ainda entra seu prolabore, entra o lucro da empresa. Então, por isso que normalmente aqui no Brasil é muito comum, tá? Uma empresa saudável trabalhar de 20 a 30% de margem, certo? Isso aqui é um número muito importante para vocês saberem. Empresas no Brasil trabalham de 20 a 30%, tá? Tô falando do Brasil porque a gente tá falando do nosso mercado aqui, lógico que lá fora também é um pouco mais parecido, é que lá fora, quando a gente fala também, até aqui dentro do Brasil, quando a gente fala de tecnologia, a gente tem um pouco mais de margem, tá? Pode tirar 70% de margem, 60% de margem, como a gente fala de uma empresa como o SaaS, a gente fala de tecnologia e tudo mais, tá? Então é importante vocês saberem disso. Esse mesmo cálculo a gente faria para uma camiseta, por exemplo. Quanto que é o fornecedor, quanto foi meu frete, quanto que foi de imposto, no final, qual que deu a minha margem, depois eu tenho que pegar dessa margem aqui, ver qual que é meu custo fixo e variável, eu vou ter que tirar disso daqui ainda, para lá no final a gente falar de lucro líquido, vai falar de EBITDA, vai falar de realmente quanto sobra no bolso, se sua empresa está gerando caixa ou não. E se ela está fazendo de 20% a 30%, ela está super saudável, tá bom? Agora, vamos lá para o sistema que eu vou ensinar vocês diretamente no sistema do Fechou, para a gente ter uma ideia de como que ele ajuda a gente nisso daqui, tá bom? Como que a IA vai ajudar e auxiliar a gente na nossa tomada de decisão, tanto com precificação, tanto quanto a gente falar de custo e a gente conseguir saber se a gente está indo bem ou se a gente não está indo bem. Bom, pessoal, vamos falar de margem aqui dentro do nosso sistema. Temos algumas formas de ler a nossa margem dentro do sistema. Aqui, logo nessa primeira aba, que a gente está falando sobre um relatório geral, nós temos aqui rankings de produtos, de serviços, de colaboradores, e logo aqui embaixo a gente tem margem por item, tá? Então, o que acontece? Aqui, vamos supor que eu tenha um produto, vou escolher qualquer um aqui, ó, tá mais fácil, ó. Avulso Parceria, por exemplo. Tá? Esse produto, a gente tem uma comissão que deu R$1.196 e a gente tem aqui o nosso lucro de R$1.609,88. E essa abinha aqui é o nosso custo operacional. No final desse cálculo, o sistema ele já te dá a margem de cada produto. É de 40%, 52%, 70%, 63%. Então ele já te dá a margem, tá? A outra maneira que a gente tem é indo lá no canto direito superior e perguntando para o nosso querido Fechou IA, se ela sabe a nossa margem, né? Qual a minha margem no último mês, por favor, IA? Ela vai processar, vai buscar no banco de dados e aqui ela vai dar a nossa margem. Então, ó, margem no último mês, mês de junho de 2026, os indicadores, lembrando, a gente tem que estar com o sistema abastecido corretamente, alimentado corretamente para a gente poder ter números exatos, tá bom? Então, o nosso custo, ele dá o nosso lucro líquido e dá a nossa margem de lucro de 50,9% em tempo real. Sempre que você precisar, só vir aqui perguntar para a nossa IA, que ela vai te dar em tempo real tudo que você precisa sobre o seu negócio. Nesse caso, a gente está perguntando sobre margem, tanto margem quanto markup. Caso você tiver um produto dentro do seu sistema, ela vai pegar, lembrando, o custo do seu produto, ela vai multiplicar e achar qual que é o preço de venda e ela vai te dar o markup correto. Bom, pessoal, é isso. Muito obrigado por mais uma aula. Espero ter ajudado. Lembra de marcar aquele seu amigo que ainda não sabe a diferença entre margem e markup. Lembra de se inscrever no nosso canal, clica no sininho e eu te espero na próxima aula, tá bom? Fechou? Tamo junto. Valeu!